Isso. Bom dia. Manda um alô aí, Assis, pra nós. Manda um alô aí, velho. Ó, esse é o Estevão. Esse aqui é o Breno. Esse aqui é o Arthur. Aqui lá é o Davi também. O Davi tá fazendo, como chama lá? Cria. Ele é cria. O Davi é cria. O Davi é cria. O Narciso também é cria. Davi, uma das cadeiras aqui, por favor. Uma das duas, por favor. Davi. Vamos lá, 11. Davi, uma das duas, por favor. Vamos? Praga sua. Meu Deus. Prontinho? Prontinho? Pronto? 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 Depois vocês gostam de Rances? Depois. Se você assistiu até aqui, escreve Rances. Tem a ver com a Eduarda. Se você assistiu até aqui, eu duvido você saber escrever Rances. Ransen, duvido. Escreve nos comentários. Explodir de comentários. Não é esse não. Esse cara joga, hein? Ele é bom, velho. Continuando. Não, tudo bem. Ninguém tá preocupado se você tá feliz ou não. Você pode. Não, nós só tá. Ele deu a opinião dele, nós tá dando a nossa. Calma. Não, tá tudo bem, nós também tá. Tá te defendendo ali, ele gosta de você, velho. Os elementos x, y e z têm as seguintes configurações em sua camada de valência. O x é 3s2, 3p4, o y é 3s2 e o z é 4s2, 4p6. Beleza? Certinho? Certo? Certo? Com base nessas afirmações, é correto afirmar que. Então vamos lá. Tudo bem? Tudo bem? 419. Primeira coisa, antes da gente ir para as análises. O elemento x e y, o que eles têm em semelhante? O que eles têm em semelhante? O que eles têm em semelhante? Estão no mesmo período. Terminou em 3P e aqui terminou em 3S. 3S, né, e 3P aqui. Todo mundo está no mesmo período. Certo? Tranquilo? Então, logo o Z está no período abaixo. Então, um período maior. A gente tem outra semelhança aqui, se eu não me engano. Não vai ter não. Porque o X e o Z vai estar em outra situação. Beleza. O A fala, o elemento Y possui maior raio atômico. Lembra como é que olha raio atômico? Lembra? Sim ou não? Lembra? Raio atômico a gente olha aqui, ó. Cadê a tabelinha? Beleza. Não precisa você voltar, não. Se você quiser também, que o livro está aqui, né? Página 409 mostra aqui pra gente aqui, ó, raio atômico. Ele cresce de cima para baixo, da nossa direita para a esquerda. Raio atômico. Então, o menor está em cima, o maior está embaixo, no grupo. No período, ele cresce da minha direita para a esquerda. Olhando esses elementos aqui, você concorda que o Y possui maior raio atômico? E aí? Como saber? E aí? Sim ou não? Por quê? Mas para lá na onde? E aí significa? Se a gente pegar aqui, ó, se a gente fosse olhar no mesmo grupo, rapidinho, olha isso aqui, ó, grupo 1. Grupo 1, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, não, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Não, ainda contei errado, não é o primeiro aqui em cima. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Certo? Certo? Se todo mundo tivesse no mesmo grupo, vamos imaginar que todo mundo está no grupo 1. Quanto mais para baixo, seria maior o raio atômico. Mas analisando eles não estão no mesmo grupo. Esse aqui, só de analisar, a gente já sabe. Qual grupo que ele está? Está no grupo 2. Porque ele parou em S2. Todo mundo que é do grupo 2 para em S2. Todo mundo do grupo 1 para em S1. Lembra? E aqui está no período 3. Aqui também está no mesmo período. Então, todos esses dois estão no mesmo período.
O de baixo está um período a mais. Só que não tem como eu comparar se ele é maior ou menor. Eu deveria descobrir ele aqui na tabela. Mas vamos considerar que está errado aí. Continuando. Letra B. O elemento Z possui maior raio atômico, menor do que X. Ele falou que o elemento Z tem raio atômico menor do que X. Isso é verdadeiro ou falso? Vamos analisar? Como você sabe que é verdadeiro? Não, a gente está aqui para isso. É maior ou menor? Vamos identificar ele na tabela? Vamos identificar quem que é eles aí? Vamos achar quem que é eles. Quem terminou em 3S2 e P4 está no período 3. Você volta aqui, ó. Aqui, ó. Quem termina em S2 e P4, quem termina em S2 e P4 é o grupo 16, é os calcogênicos. Quem está no terceiro período do grupo dos calcogênicos? Enxofre. Então, marque ali, por gentileza, enxofre na tabelinha, em algum lugar aí para a gente saber. Esse aqui é o enxofre, acabamos de descobrir. Que termina em S2 e P4. S2 e P4, grupo 16. Achou ele, né? Certo? O próximo aqui, ele está no terceiro período e ele é do grupo 2, porque terminou em S2. Que elemento que é esse? Magnésio. E o último que eu tenho aqui, ele termina em S2 e P6. Ó, S2 e P6. Ele é um gás nobre, está no grupo 18. Quem que é ele? Está no quarto período dos gases nobres. Quem que é ele? Criptônio. Perfeito? Certo, né? Fica com a tabela na mão aí, por gentileza, viu? Certo aí, né? Agora olha isso aqui, ó. De novo, mais uma vez. O raio atômico nos grupos, eles crescem de cima para baixo e da minha direita para a esquerda. Então, se eu for analisar no mesmo período, quem está na direita, comparado com quem está na esquerda, quem está na direita é menor que quem está na esquerda, certo? Certo? Na afirmação B, ele falou que Z possui raio atômico menor do que X. Z é quem? X é quem, perdão? É o enxofre. E Z é um gás nobre. Se eu for analisar aqui, está errado essa afirmação. Concorda comigo? Porque vai estar um maior aqui. Eu tenho que analisar direito aqui, né? Eu vou ter 1, 2, 3, 4. Vai ser ele aqui. E o enxofre vai estar mais ou menos aqui próximo também, não? Vai estar certo. O enxofre está no 1, 2, 3, né? Qual que é o enxofre mesmo? É o terceiro do 16. 18, 17, 16 aqui, ó. Mas nesse caso ele é maior mesmo. Analisando aqui, ó. Porque vai estar num período maior. Ele falou que é menor ou maior? Menor. Não, está errado, a letra B. Porque Z vai ter um raio atômico maior do que X. Na verdade, deveria ser maior aqui. Certo? Letra C. Ele falou que o elemento X possui menor raio atômico, que seria isso aqui, o X. O X a gente descobriu que está no grupo 2. Só que quando eu vou no mesmo período com a galera aqui, ele tem um raio atômico maior, comparado com o mesmo o X e o Y, que está no mesmo período. Peraí, X é isso. Possui um raio atômico menor. Não, realmente, está certo. O X é estronço, que ele vai estar aqui, ó. Comparado no mesmo período, ele tem um raio atômico menor do que Y. Certo ou não? Eu estou usando aqui, ó, para analisar, velho, junto com vocês. A gente separou os elementos. O que a gente está fazendo? Detalhando a questão. E aí? Qual é a dúvida? Imperguntável. Estou seguindo, está tudo indo bem. Nada?
Então, beleza, justificando a letra D. Os elementos X e Z estão no mesmo período. X e Z. Está errado. Esses estão no mesmo período. Qual é a alternativa correta? Quer justificar aí, porque esse é uma alfa B? Oi? Então, beleza. Continuando, próximo. Qual é o próximo? 12. Marca o 12 para vocês? Acabou, né? Então vamos voltar lá um pouquinho para a gente continuar, então. Voltando aqui, porque a gente parou, a gente volta. Pode falar, velho. Vai lá. E parou em raio atômico. Aqui mora. Você pegou a carteirinha de estudante, né? Para você ir. Pegou, velho? Não, não sei. Qual que é aí? 410. Quando a gente não tem. Ah, tem ali em cima. Quando a gente tem a tabela periódica, os elementos que estão lá estão neutros. Certo? Certo? O que é neutro? Ele não é um cátion nem um ânion. Certinho? Então a gente olha no grupo de cima para baixo, na tabela inteira da direita para a esquerda. No caso de vocês, seria daqui para cá, né? Beleza. Quando eu tenho um elemento, ele pode perder elétrons e ele pode ganhar elétrons. Pensa o seguinte. O núcleo, ele tem uma carga positiva, correto? E na eletrosfera eu tenho os elétrons que têm carga negativa. A carga negativa vai ficar aqui. O núcleo, ele fica atraindo positivo e negativo, se atrai. Certinho? Então, o positivo fica atraindo o negativo. Então, isso também determina o raio atômico. Tanto que a gente vai ver isso ali. O que esse esquema aqui mostra pra gente? Presta atenção. Quando eu tenho um elemento, um exemplo, lítio, ele tem uns elementos balanceados, tranquilo. Esse é o raio atômico dele original, quando ele está no estado neutro. Quando ele perde um elétron, o raio atômico dele diminui. Por que, Eduardo, o raio atômico dele diminui? Você concorda comigo que ele atraía justamente a 3 elétrons ali? Ele atraía 3 elétrons e ele foi lá e perdeu um elétron. Agora, aquela força que ele gastava para puxar esse elétron, ele vai distribuir para os dois. Então, ele vai puxar mais esses dois. Entendeu? Entendeu? Então, quando um elemento é neutro e comparado com ele mesmo, só que cátion é o quê? Perdeu elétrons. O raio atômico dele vai ser menor. Sacou a parada? Por que o raio atômico dele vai ser menor do mesmo elemento químico? Porque ele tinha uma quantidade de elétrons que ele ficava lá puxando. Se ele perder um elétron, fica mais fácil ele puxar. Vamos fazer uma analogia? Fica mais fácil a analogia. A analogia é, tem 3 pessoas, 4 meninas. Tem uma corda e meu objetivo é trazer vocês. Certo? São os 4 elétrons, eu sou o núcleo. Estou lá puxando. Se sai uma das meninas, eu estou aplicando a mesma força. Se sai uma das meninas, fica mais fácil. Então, essa distância vai diminuir entre eu puxar vocês. Ficou mais fácil? Então, quando eu perco um elétron, o raio atômico cai. Porque a força que o núcleo continua exercendo é a mesma. É a mesma. Beleza? Agora, aproveitando aqui a analogia, eu gasto uma força para puxar vocês. Aí chegou mais uma pessoa. Só que eu continuo com a mesma força. O núcleo não altera. Quando é cátion e ânion, quem altera é o número de elétrons. Na onde? Na eletrosfera. Quando chega mais uma pessoa, você concorda que a força que eu vou exercer é mais difícil? Vamos imaginar que essas pessoas estão indo contra mim. Em vez de eu puxar elas vir para cá, elas vão, não, agora eu vou puxar e ficar mais distante. Então, vocês vão vencer. Então, o raio atômico vai aumentar. Então, quando eu tenho um elemento neutro e ele ganha elétrons, a força do núcleo ela não consegue puxar aqueles elétrons novos.
Então, eles tendem a distanciar um pouco do núcleo. Então, quando eu comparo um elemento que é neutro e seu ânion, porque ele ganhou elétrons, o raio atômico aumenta. Quando eu comparo um elemento neutro com o seu cátion, o raio atômico diminui, porque ele perdeu um elétron, fica mais fácil dele puxar. Certo? Tranquilo? 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 Beleza, então. Seguindo nossa vida. E aí ele trouxe um esqueminha do lado. Não, não é aqui não. Estou olhando um livro aqui. Nada a ver. Beleza, continuando, ele traz lá o comparativo. Aí tem um negócio que eu chamo de energia de ionização. Então, uma grifadinha aí. Extremamente importantíssimo. Extremamente importante. Primeiro, a energia de ionização. O que é energia de ionização? Energia de ionização é quanto você gasta para tirar um elétron. Um elétron, você arrancar ele gasta energia. Aí tem assim, ó. A primeira energia de ionização é a energia necessária para retirar o primeiro elétron do átomo no estado gasoso. Então, um elemento no estado gasoso, para me tirar um elétron, gasta uma energia. Consequência importante, quanto maior a energia de ionização, mais difícil é retirar do elétron. Eu tenho dois elementos, um gasta 100 joules e um gasta 1000 joules de energia. Lógico que o que tem 1000 energias, você retirar, cara, você gasta muito mais energia, isso significa o quê? Cara, ele está sendo fortemente atraído pelo núcleo. Você arrancar aquele elétron, cara, não vai ser fácil. E aí, para um átomo genérico X, que ele deu exemplo, pode-se indicar a sua energia de ionização da seguinte maneira. Esse é o esquema que a gente vê em questão de que a gente vai resolver. Não sei se eu marquei, mas a gente pode marcar algum. Mas geralmente em vestibular você vai ver. Qual que é o esquema? Você vai ver o elemento do estado gasoso, mais uma energia, depois você vai ver o elemento virou cátion e o elétron sozinho. Certo? Certo? Tranquilo? Aí ele trouxe um exemplo básico aqui, ó, comparado com o seu raio atômico também. Eu tenho um elemento neutro, ele perdeu a energia, ele teve que absorver essa energia para perder o elétron, ele ficou com um raio atômico menor e liberou um elétron. A gente chama isso de energia potencial de ionização ou só energia de ionização, depende da literatura que você estiver estudando. Certo? Esqueminha básico ali, ele falou aqui, ó. Quanto menor o átomo, seria o menor raio atômico. Você concorda que um raio atômico pequenininho significa que o núcleo está atraindo quase todo mundo? Um raio atômico grande, o núcleo está aqui, o seu último elétron está lá do outro lado, está lá na última sala. É muito mais fácil eu perder aquele elétron. Agora, um raio atômico menorzinho, está todo mundo aqui, é mais fácil eu segurar todo mundo. E aí ele fala, quanto menor o átomo, maior a atração entre o núcleo e a eletrosfera, onde fica o elétron, maior a energia da retirada de um elétron, maior a energia de ionização. Meio que óbvio, também é óbvio. Certo? Assim, para mim é óbvio, né? Tem que melhorar minhas palavras aí também. Perceba, aí o grupo de energia de ionização aumenta de baixo para cima. Informação importante. Porque quanto maior o raio atômico, menos energia. Então, cresce o inverso do raio atômico. Deixa eu ver se tem um esqueminha aqui. Eu não trouxe o esqueminha aqui, mas lá embaixo deve ter. Nos períodos, a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita. Cara, é o inverso do raio atômico. Beleza? Vamos seguir na vida aí. Tabelinha interessante. Na tabelinha aqui, a gente tem o seguinte. Vou pegar o exemplo do sódio. Para tirar um elétron, eu gasto 496 kJ de energia. Cara, para me tirar o segundo elétron, eu gasto 4.560 kJ. Vamos analisar? Eu tinha um elétron ali no sódio, ele estava mais longe do núcleo, perdi ele facilmente. Você concorda que o raio atômico diminuiu? A força que o núcleo exerce agora, que exerce sobre aquele elétron, agora distribuiu entre os outros, então ele não está puxando mais os outros? Então, por isso, para tirar o segundo elétron, eu gasto muito mais energia. A regra é o seguinte, para me tirar a primeira energia, para me tirar o primeiro elétron, a energia sempre é menor. Para tirar o segundo, é maior, a terceira é maior. Então, vai só crescendo. Se a gente pegar aqui no caso do silício, 786, 1580, 3230, 4360. Isso aqui são os elétrons que estão na camada de valência, que é mais fácil de perder. Perdeu a camada de valência, que é a mais externa, aí vai
vai retrair bastante o raio atômico. E aí já pula, dá um salto extremamente enorme a próxima energia de ionização. Certo? Tranquilo? Tudo bem? Beleza. Seguindo a vida. Ninguém falou nada, então eu estou perguntando, ninguém tem nada para falar. Você veio aqui para isso? Isso aí. Continuando. Salvar a turma, todo mundo está entendendo. Então, prontinho, ô Narciso, vamos? Todo elemento químico ele tem a tendência de ganhar ou perder elétrons. Aqui, esse foco aqui, agora chama energia potencial de ionização, ou energia de ionização, quanto de energia eu tenho que fornecer para o elétron, que ele tem que absorver para perder um elétron. Certo? Cada elemento ele é diferente um do outro. A gente tanto que tem eles aqui, as energias são diferentes. Vai ter valores próximos. O que ele diz? O que diz para mim? O primeiro elétron para me arrancar, eu gasto uma energia. Só que quando eu tiro o primeiro elétron, o núcleo atrai fortemente os outros elétrons que sobrou. Então o raio atômico cai, ele fica menor. Quem tem menor raio atômico tem tendência de ter energia de ionização muito maior do que quem tem raio atômico maior. Então, eu tinha um raio atômico, pedi um elétrico, gastou uma energia. Retraiu o raio atômico. Agora eu falo assim, ó, para você tirar meu segundo elétron, cara, você vai gastar mais energia. No caso do sódio, ele tem um elétron só na camada de valência, é mais fácil ele perder. Quando ele perde esse elétron, retrai bastante o raio atômico, e aí para mim tirar o segundo elétron, eu quero arrancar mais um. Você vai ter que gastar 10 vezes mais energia. E aí essa tabela traz isso para gente. Para tirar um elétron do cloro, eu gasto 1.251. Para tirar o segundo, 2.300. Tá indo beleza. Para me tirar o terceiro, 3.820. Para me tirar o próximo, 5.000. Tirar o próximo, 6.000. Tirar o próximo, 9.000. Tirar o próximo... A tendência é só aumentar. Então, a tabela ela descreve isso para gente. Aí, ó, elétrons internos à camada de valência, que são esses valores aqui, que são o quê? Quando a gente fez a distribuição eletrônica, eu tive a camada mais externa, que fica mais longe. Ali é fácil eu perder aqueles elétrons, porque eles estão na última camada. É mais fácil. Então, quando eu pego aquela camada, que é esse momento aqui, para me tirar um próximo, que está na camada já completinha, é muito mais energia, muito mais difícil. Então, esses valores, ele traz isso. Tá aí gravado também. Meu Deus. Descontando o salário. Tá funcionando ainda, tá bom. Aí tem um esqueminha, raio atômico maior, perde energia, raio atômico menor, sucessivamente. Tranquilo? Aí eu tenho afinidade eletrônica. O que é afinidade eletrônica? Vocês não percam na hora aqui também. Não, 11, meio de 20 ainda. Assis, vamos? O que é a afinidade eletrônica? Aqui já fala, energia liberada quando um átomo isolado do estado gasoso recebe um elétron. Chama-se afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Então vamos lá. O que eu mostrei antes, se a gente for olhar bem, o elemento estava virando quem? Cátion ou ânion? Cátion, ele estava perdendo elétrons. Aqui não, ele está ganhando. Então, naquele caso lá, são elementos que são fáceis de perder elétrons. Eles absorvem energia, perde. Certo? Aqui não, ele libera a energia e ganha mais um. No caso aqui seria, você tem um átomo neutro, no caso ele vai somar, né? Isso aí, ele vai perder uma energia para receber esse elétron. Ele tem um tamanho de raio atômico, ele recebe esse elétron, aumenta o raio atômico. Ele vai liberar uma energia para isso acontecer. Como que a gente chama isso? Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Alguns exercícios vai trabalhar com um dos dois nomes. É o processo inverso desse contexto que a gente estava vivendo. Aí aqui fala, né, de modo geral, quanto maior a energia liberada nesse processo, maior a facilidade dos elétrons capturar o elétron, ou seja, maior afinidade por elétrons. No esqueminha aqui, quanto menor o átomo, o raio atômico, maior a atração entre o núcleo e a eletrosfera, maior a energia liberada para receber um elétron, maior a sua afinidade eletrônica.
Certo? Certo? Na energia de ionização é a tendência do elemento virar cátion. Eu trabalhei valores. Agora eu estou olhando a tendência de um elemento virar ânion. Então, estou trabalhando valores também. Kilojoule. Como que eu olho na tabela? Afinidade, eletroafinidade, eu olho indo da esquerda para a direita, de baixo para cima. Quanto mais vir para cá, mais eletroafinidade ele vai ter. Mais a tendência de ganhar um elétron, certo? Tanto que tem... De novo. O que a gente viu anteriormente foi a tendência do elétron perder, do elemento que perdeu um elétron e virar cátion. Certo? Então, agora a gente está vendo a tendência dele virar um ânion. Certo? Como que eu olho na tabela? Eu olho da esquerda para a direita. Então, no mesmo período, quem está mais vindo para a direita tem a tendência de ganhar elétrons. Quem está indo de baixo para cima tem a tendência de ganhar elétrons também. Tanto que o mais eletronegativo é o flúor. Se você olha na tabela aí, a gente tem esses três primeiros. Eles são bastante eletronegativos. Você vai ver eles demais agora. Eu vou ficar repetindo isso para vocês direto. Ó, quem está aqui é o flúor. Então a tendência dele é virar um ânion. Porque ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Ele é o mais eletronegativo. Isso aqui? Não, ele é ruim. Porque é o hidrogênio. O hidrogênio, a tendência dele é ficar mais positivo. Tanto que ele está na ponta aqui, ó. Cresce assim, ó. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. No caso aqui, ele estaria nessa parte aqui, ó. Então, comparado aqui com aqui, esses aqui tem tendência a ficar positivo. Realmente. Todo mundo do grupo 1 fica mais 1. Todo mundo do grupo 2 fica mais 2. Vocês vão ver isso mais na frente. É só uma dica já, se quiser anotar também. E todo mundo que é do grupo 17 tem a tendência de receber um elétron, aqui 2 elétrons, aqui 3 elétrons. Porque são tem mais eletroafinidade. E aqui nesse grupo perder 3 elétrons. Normal. Certo? Continuando. Eletronegatividade bate no mesmo conceito. Só que aqui é um pouquinho diferente. Fala assim, ó, a eletronegatividade indica a capacidade do átomo atrair o elétron de outro átomo com uma ligação química. Anteriormente, eu estava falando do elemento sozinho, para ele virar um cátion, e um elemento sozinho para ele virar um ânion. Aqui na eletronegatividade, eu estou falando na reação química. Se eu reagir lá com um elemento químico, hidrogênio mais o cloro, aqui é só um esquema hipotético, viu? Que na verdade é um... Vou fazer certinho aqui. Gás hidrogênio, gás cloro, gera duas moléculas aqui, ó, de HCl. Certo? Aqui vai começar a esbarrar no assunto que a gente vai falar mais bem. Vocês já até conversaram com o Murilo sobre isso. Sobre molécula polar, apolar, vocês viram sobre isso ou não? Então, com certeza vai estar na química A. Tem a ver com isso aqui também. Entre as duas aqui, se eu for olhar o cloro, ele está aqui, ó. Se não me engano, ele está bem aqui. Ele é muito mais eletronegativo, ele tem muito mais afinidade de ganhar elétrons. O hidrogênio está aqui. Então, o hidrogênio tem a tendência de doar elétrons para o cloro. Entre os dois, quem tem mais eletronegatividade? O cloro. Então, ele puxa os elétrons do hidrogênio para ele também, para fazer a ligação química ali. Ele fez a ligação, mas puxou o elétron mais para ele. Certo? O hidrogênio está aqui, o cloro está aqui. Flúor, oxigênio. É isso aí. Beleza. Quem é mais eletronegativo? Quem tem mais afinidade de ganhar elétron? Está aqui. Beleza? Eletroafinidade, eletronegatividade. Acaba que é o mesmo, está casado próximo. Só que a afinidade é só para o elemento sozinho, eletronegatividade é na reação química. Quando eu faço a reação química entre gás hidrogênio e gás cloro, eu formo HCl, é um ácido. Beleza? A gente tem no estômago ele. O que corrói esse chiclete se chama chigani. Dos dois, quem vai puxar mais os elétrons? O cloro.
Porque seguindo na escala, da esquerda para a direita, de baixo para cima, ele está aqui. O hidrogênio está aqui. Então, o hidrogênio tem tendência em doar elétrons, realmente é assim mesmo. E o cloro em receber. Se eu separar HCl, vai ficar H mais, cátion, e Cl menos. Isso aqui você vai ver muito na sua vida em química. Muito. Isso é comum. Você pega um ácido e joga na água, ele vai ionizar. H mais, Cl menos. Comentei agora, revisando para os meninos do terceiro ano. Por que esse fica negativo? Porque ele tem tendência de ser a eletroafinidade e eletronegativo na reação. Certo? Tudo bem? Seguindo nossa vida. Vai lá, velho. Ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O crachá aí, malandro. Aumento de eletronegatividade. Tá no seu livro aí, bonitinho. Quem é o elemento mais eletronegativo? O flúor. Segundo, oxigênio. Terceiro, cloro, ou nitrogênio. O quarto, o cloro, e assim sucessivamente. Certo? Aqui tem um mnemônico que a galera gosta de usar. Você pode montar um seu também. Fui no clube com o Bruno e saí no soco, um trem assim. Aí eu não sei bonitinho, não. Pode montar o seu. A galera, você assistir um vídeo lá na internet, eles vão dar um nome bonitinho para a sequência. Eu não gosto muito. Eu gosto muito o quê? Você olhar e saber olhar ali, identificar na tabela periódica. Beleza? Beleza. O flúor é mais eletronegativo, o segundo é o oxigênio, o terceiro é o nitrogênio, assim sucessivamente. Perguntas? Perguntas? E aí, aqui, ó, eletropositividade. É a tendência na ligação química, que é aquele caso que eu mostrei ali para vocês, quem não tem muita afinidade com o elétron, não é puxar o elétron do próximo. É o inverso da eletronegatividade, de cima para baixo, da direita para a esquerda. É o mesmo do raio atômico. Certo? Tranquilo? Medir 29. Medir meio. Acabando. Aí tem uns detalhezinhos. Aqui traz todo um esqueminha, ó. Resumido para nós. Raio atômico, caráter metálico, aumento de energia de ionização, aumento de energia de eletropositividade, eletronegatividade, perdão, energia de ionização, energia de eletronegatividade também, caráter metálico. Deve ser cobrança aí, deixa aí. Aí tem temperatura de fusão e ebulição, aqui nessa parte que nós já vamos direto para exercício. Exercício, para nós ir embora para casa. Achou que ia embora sem exercício, Davi? Estava. 12, 13, 14. Só esse, só. Falou, valeu, obrigado.